Olá, estás cansada de ter aulas apenas um dia por semana? Sim, é essa a sua resposta. Então escute só. Se você ainda não nos segue no Instagram, no Facebook e no YouTube, digite Biostudy, Turma dos Haploides, e se quiser um conteúdo mais completo para preparação de exames de admissão à universidade, acesse a nossa plataforma do YouTube. O link está abaixo do vídeo, na descrição. Para a nossa página do YouTube, vem Biostudy, com esse símbolo, pode nos seguir, traz lá todas as explicações, todos os exercícios comentados e muitas coisas boas. Inscreva-se nessas páginas, deixe o seu like e aproveite o máximo as aulas que nós vamos lecionar. Vamos lecionar, isso sim, não é? Ligue-te à Turma dos Haploides, a única turma online. E aí, amigos, de volta a mais um dia de aulas. Espero que esteja tudo bem para todos e que estejam bem dispostos a assistir às nossas aulas. É mais um dia de aulas e hoje vamos falar da introdução ao estudo da citologia. Este é o nosso canal Biostudy, como podem ver, o símbolo e o nome, não é? É o nosso canal em que nós partilhamos aulas relacionadas com a disciplina de biologia. Hoje vamos falar da citologia. Sabe-se muito bem que a biologia e a citologia têm uma relação que não é possível se desligar. Afinal de contas, a biologia é um assunto chave e central dentro da convivência do ser humano. Mas vou considerar esta aula de hoje como uma das mais importantes no ramo da biologia. Iremos falar da história da descoberta da célula, da teoria celular, iremos falar das células procariotas e eucariotas, mas também falaremos ainda dos organelos celulares e, por fim, comparar os tipos de células. Mas antes disso, lembrar que as células são muito importantes para o nosso organismo. E esta aula de hoje fala exatamente das células. Se você não conseguir entender a relação da biologia e as células e o que estudamos dentro da citologia, sabes, estás perdido. Fique aí, não se mova, que a aula de hoje promete. Então, organiza todos os cadernos, esferográficas, lápis, canecas e todo o material possível que achas que dá para anotar algumas informações que sejam importantes para si. E vamos a isso. As células realizam várias funções. Neste exato momento, as reações estão acontecendo dentro das nossas células. Cada célula está realizando suas reações químicas. Além disso, veja o quão é interessante essa disciplina. A todo momento estamos adquirindo novas células e perdendo células velhas. Quando fazemos uma limpeza corporal, quando encostamos em algumas paredes, quando encostamos em outra pessoa, quando falamos com alguém, quando fazemos qualquer coisa, nós sempre estamos em constante descarte de algumas células. Mas veja que irônico, mesmo assim, várias ou milhões e milhões de células estão sendo ganhadas. Descoberta da célula. Lembrar que a célula é uma das disciplinas mais importante da citologia. Por exemplo, a citologia, que é o ramo que estuda a célula, no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento.
fazendo a etimologia da palavra citologia, nós vamos ter quitos, não é? Que significa o estudo da célula, e mais logo, que significa o estudo, aliás, que significa célula, e logos, que significa estudo. Podemos ter aí o exemplo de vários tipos de células, não é? Lembrar que a célula é a unidade fundamental da vida. Podemos ter a célula procariota, esta primeira, e as duas células eucariota, essas duas. Teríamos a célula eucariota animal, não é? E a célula eucariota vegetal. Características da célula. Teríamos as características da célula. A célula é a unidade de vida, ou são unidades de vida compartimentalizadas. Significa que estão em compartimentos. São vários tipos de células, mas que se encontram divididos no nosso organismo. Mas também podemos encontrar essas células agrupadas, mas cada célula com sua determinada função. Uma das características também é a realização de processos metabólicos, tais como replicação de DNA, síntese de proteínas, produção de calor. Agora, classificação dos tipos de células, nós vamos encontrar 2 tipos de células, e nós já falamos lá no início da nossa aula que existem as células procariotas e as células eucariotas. Quanto ao histórico de descoberta da célula, podemos dizer que em 1665 Robert Hooke analisou fatias de cortiça ao microscópio e observou que eram formadas por cavidades microscópicas, as quais denominou de células. É por isso que surgiu a palavra célula, vinda do latim célula, que é diminutivo de cella, que significa pequeno compartimento. Nessa altura, o microscópio holandês de Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro a registrar células livres. Em 1674, então, relatou-se a descoberta dos protozoários, a existência dos protozoários. Em 1677, do espermatozoide humano, e em 1683, da bactéria. Com o aprimoramento da microscopia, Robert Brown, não é? Esse Robert Brown foi o cientista que descobriu o núcleo da célula, que é um organelo celular com função de armazenar informações. Isso vamos ver para mais adiante. E em 1838, Matthias Schleider formulou o princípio de que todos os vegetais são constituídos de células. Em 1839, esse princípio foi se estendendo para os animais por Theodor Schwann. Quer dizer, o Theodor Schwann fez suas pesquisas também e descobriu, neste caso, para o caso dos animais, que todas as células também eram constituídas, aliás, que todos os animais também eram constituídos por células. Daí surgiu a teoria celular. Mas antes, Walter Flamengo, em 1882, observou o aparecimento de filamentos no núcleo da célula em divisão. Esses estudos e descobertas foram fundamentais para que a teoria celular fosse estabelecida. Daí que surgiu a teoria celular, em que todos os seres vivos são constituídos por células. Ainda dizia que as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Dizia ainda que novas células se formam pela divisão de células pré-existentes, através da divisão celular. Quer dizer, novas células são formadas a partir de células que já existem antes.
E, por fim, que a célula é a menor unidade da vida. Podemos ter os constituintes bioquímicos da célula, aqueles constituintes que fazem parte da química. Podemos ter água e proteínas, lípidos, hidratos de carbono, que são açúcares, e ácidos nucleicos. Forma das células. Nós vamos encontrar 3 tipos de formas: discoides, estreladas, esféricas e fusiforme. A forma nós podemos observar como é que é. Por exemplo, a estrelada é praticamente igual a uma estrela, não é? A esférica tem formato de um coco. Podemos observar de um coco. Teríamos as discoides, estreladas e fusiforme. Para a estrutura das células, basicamente a estrutura de uma célula é formada por 3 partes distintas: membrana, que seria a casca que vai envolver a célula; citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo, não é? E, por fim, o núcleo, que é a estrutura que controla todas as atividades celulares e também é a estrutura que mantém toda a informação genética. Procariontes. O que são células procariontes? São as células mais simples, não apresentam carioteca, e de maioria das organelas. Significa que grande parte das organelas celulares nas células procariotas não estão presentes. E um exemplo desse tipo de célula nós podemos encontrar as bactérias. Temos aí uma célula bacteriana. Podemos encontrar, como já havíamos falado, dos três constituintes da célula procariote. Teríamos primeiro a membrana citoplasmática, o citoplasma e um núcleo. Para esta célula, grande parte dos organelos celulares não fazem parte. Para as células eucariontes, estas são as células mais complexas que as células procariontas. Estes já possuem uma membrana nuclear individualizada, que é a carioteca, e vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas a que estamos habituados, que nós podemos ver, estamos a falar de todos os animais domésticos, selvagens, todos os animais que nós vemos, de grande parte das plantas, são constituídos por este tipo de células. Teríamos aí um exemplo de uma célula animal, já com grande parte dos organelos celulares. Já temos a presença dos ribossomas que servem para síntese. Já temos centrosomas, microvilosidades, lisossomas com a função de digestão. Já temos as mitocôndrias com função de respiração celular. Já temos núcleo, que armazena toda a informação genética. Flagelo, que serve como, aliás, que ajuda esta célula animal nos movimentos. Podemos ver então a célula vegetal com a presença da parede celular. Já tem o complexo de Golgi, que serve para secretar substância, retículo endoplasmático, e ainda temos retículo endoplasmático rugoso, não é? Plasmodesmos e tantas outras estruturas que fazem parte desta estrutura. Organelos celulares e suas funções. Primeiramente, nós vamos falar dos organelos mais visíveis nas células
procariotas. Temos citoplasma, mantém a consistência e a forma da célula. E nele que se realizam as reações químicas, ou seja, é no citoplasma onde se realizam as reações químicas. Teríamos a cápsula, que serve para proteger e fornecer substâncias químicas à célula. Temos a presença do DNA, que é o local onde é guardado todo o material genético. A membrana plasmática, que vai controlar todas as substâncias que entram e saem, não é, da célula. Mas também teríamos a presença dos ribossomas, que realizam a síntese de proteínas. E, por fim, os flagelos. Não por fim. Ainda tem a parede celular, que vai proteger a célula contra agentes. Bom, são tantos agentes. E os flagelos que têm a ver com a mobilidade. Membrana plasmática. É uma capa, não é? A membrana plasmática serve como se fosse uma capa dupla que vai envolver e proteger todo o interior da célula. Serve também para uma permeabilidade seletiva, que é a capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem da célula. Parede celular, constituída pela celulose, reduz a perda de água e promove a rigidez das células. Teríamos o citoplasma, que é o espaço que fica entre a membrana e o núcleo. A membrana e o núcleo, preenchido pelo hialoplasma, e onde encontram-se dispersos os organoides, que são organelas citoplasmáticas, que garantem o bom funcionamento da célula. Teríamos membrana plasmática, que é uma dupla camada constituída por fosfolípidos, propícia a células. Podemos encontrar, ou pode também essas células ter a capacidade elástica, resistente e permeabilidade. Citoplasma, que é conhecido também como hialoplasma, é um líquido dentro da célula onde encontram-se imersas inúmeras organelas. Mitocôndria, com função de respiração celular, está presente em células animais e vegetais. Apresentam seu próprio DNA, que é o DNA mitocondrial. Podemos ter aí o exemplo, não é, da mitocôndria e o interior da mitocôndria. Podemos encontrar a mitocôndria, na primeira parte, e espaços intermembranares. Esses espaços intermembranares que podemos ver, e tantas outras delimitações que lá são encontradas. Lisossomas, com função de digestão intracelular. Ribossomas, com função de síntese proteica. Complexo de Golgi, com função de armazenamento e secreção de diversas substâncias. Retículo endoplasmático liso, com função de transporte de substâncias. Produção de esteroides, que são lípidos. E peroxissomos, com função de degradação de substâncias tóxicas. Todas as substâncias que são venenosas ao nosso organismo, os peroxissomos são responsáveis pela sua destruição. Citoesqueleto, microtúbulos e microfilamentos têm função de realizar um movimento celular. Núcleo vai possuir carioteca, nucleolo, cromatina. Nos cromossomas está contido material genético, DNA ou RNA. Então, tem a função de guardar toda a informação genética. E nucleolo, não é? Essa é a constituição de um nucleolo. Podemos ver que é rico em DNA e proteínas. A presença do núcleo e nucleolo no interior.
nucleolo já no interior. O núcleo é toda esta parte, enquanto que o nucleolo está mais inserida. É o local de armazenamento da tal informação. Da tal informação. É rico em RNA e proteínas. Cromatina. Nesta organela estão contidas os cromossomas. DNA apresenta as informações genéticas. É uma dupla hélice, formada por uma pentose, uma base nitrogenada e um fósforo, ligadas por pontes de hidrogênio. Quanto ao DNA, nós ainda vamos ver na aula seguinte, ou na próxima aula, pode não ser a seguinte, mas numa próxima aula, que não tem nada a ver com a citologia. O que as células têm em comum com as células animais? Ou seja, o que as células vegetais têm em comum com as células animais? Ou o que as células vegetais têm que as células animais não têm? Então, as células vegetais vão apresentar parede celular, cloroplastos e vacúolos. Bom, a parede celular podemos observar, imaginemos que estamos a observar ao microscópio, serve para proteção e resistência. Cloroplastos, com função de participar na fotossíntese, assim como a mitocôndria possui o seu próprio DNA. Vacúolo, que vai controlar a atividade osmótica da célula, que é a entrada e saída de água. Retículo endoplasmático rugoso, que tem a função de transporte de substâncias e síntese de proteínas. Centríolos, tem função na divisão celular, batimento dos cílios e flagelos. E por fim, uma pequena música em forma de estrofes, não é? Que tem a ver com a importância da mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomas, retículo endoplasmático e centríolo. Teríamos mitocôndria é quem faz a respiração, ribossoma sintetiza proteínas de montão, o complexo de Golgi armazena a secreção, lisossomas têm enzimas para fazer a digestão, o retículo apresenta a função de transportar, o centríolo participa da divisão celular. E de seguida, vamos ver a classificação dos organismos quanto ao número de células, não é? Estamos a dizer que os menores organismos são chamados de unicelulares. Unicelular significa ter apenas uma única célula. Podemos ter aí Trypanosoma como exemplo, o Trypanosoma cruzi, Trichomonas vaginalis, Giardia, Lambila, podemos ter Cyanophyces, Diatomáceas e Euglena sp. Para os organismos pluricelulares, que têm várias células, ou são formadas por muitas células, temos o exemplo de um animal, uma árvore, e ainda uma célula que podemos encontrar dentro do organismo. Bom, aí temos outros exemplos de células que são semelhantes, mas que se agrupam formando tecidos e estes formam colônias. Temos exemplo aí do cogumelo, de algumas ervas e outras plantas que estão por aí. E até a próxima aula. Espero que tenham gostado e vos espero na próxima aula.